perto de Goiânia tem Brasília. Então Brasília vai entrar no meio, aí o capa vem uma ameaça nuclear em Brasília, o pessoal pergunta, você explode Brasília, eu vou comprar. Eu falo, não, Quase, calma aí. ainda não, né? Ainda não. O ator nacional, ele ainda é muito desprezado, assim, o preconceito é muito grande. Até hoje acontece de ter preconceito. Sei lá, o universo conspira, sei lá, acho que é Deus que ilumina, não sei o que é. Porque assim, a relação construiu sozinha, assim. Hoje mais um Pode Cornetar aí com Daniel Pedrosa, um cara que eu conheci por acaso e virei fã. E é um prazer recebê-lo aí. Obrigado. Na nossa brincadeira aí. Estamos aí para conversar bastante. Hoje até é um programa diferente que a gente está fazendo aqui na Literacia, que é um ambiente que respira cultura, né? Aqui tem cinema, tem música e tem muita literatura. É um cantinho diferente aqui de São José, né? Acho que a gente que ainda não conhece, acho que é legal visitar, porque tem todo um ambiente literário, todo um ambiente diferente. Né? Bom, queria que falasse pra gente um pouco de como que nasceu esse seu interesse pela escrita, pela literatura. Bom, eu vou ser bastante honesto aqui. Eu, quando era garoto, eu não era muito de ler, não. Eu não gostava muito de literatura, não. Eu não sei se eu não fui apresentado para os livros corretos, eu não sei se talvez o pessoal lá de casa não tenha me colocado muito frente a frente com os livros, então eu acabei lendo muito o que a escola mandava ler, né? Eu me lembro de poucos livros aí daquela série de A Droga da Obediência, essas coisas, né? A Marca de uma Lágrima, que são esses livros que a gente lia na escola. Aí quando eu fui para o colégio foi que eu comecei a ler e pegar alguns livros mais do meu interesse, acabei começando a ler mais. E nessa época também eu tocava, tinha uma banda, tocava violão e tal. Já estava... E eu escrevi algumas músicas. Aí escrevi algumas músicas, a gente cantava as músicas que eu escrevia, cheguei a gravar algumas, gravei algumas em estúdio. Naquela época era caro gravar em estúdio, não é igual hoje, né? Hoje tu vai em estúdio aí é R$70, R$50, você pega um ar de estúdio. Naquela época era muito caro. E o que aconteceu? Acabou que a banda não deu certo, né? Óbvio, né? Eu não parei aqui, né? Naturalmente. E eu acabei parando de escrever músicas e fui abandonando. E aí eu comecei, de uma certa maneira, a me interessar um pouco em escrever histórias. Eu viajei para um país lá na Europa, né, na Áustria, e lá eu conheci uma cidade com um cenário maravilhoso e voltei de lá com vontade de escrever uma história para aquela cidade. Que é a Cidade de Graça, que foi meu primeiro livro aí, no Relógio da Colina. E dali pra frente eu comecei a escrever uma história, que foi legal, comecei a me interessar. Já tinha lido bastante aí, né, na parte mais da adolescência. Mas aí você escreveu e já publicou ou não? Teve um... Não, esse livro aqui eu demorei, na verdade, olha o tamanho dele, pequenininho, né, fininho. Eu demorei cerca de 6 anos para escrever. Né? Por quê? Porque eu não imaginei que eu ia ser escritor. Eu fui escrevendo, assim... seu tempo, sem pressa. Sem muita pretensão. E aí aconteceu que, quando eu terminei, eu entreguei para algumas pessoas lerem, o pessoal gostou, falou, Daniel, que legal, por que você não publica? Mas daí foi um fracasso, né? Eu mandei um monte de original para um monte de editora e, como qualquer outro escritor nacional, fui rejeitado em todas. Sem dó nem piedade. Aí eu falei, tá bom, vou tentar. Você começou a sentir na pele esse paradigma aí do escritor nacional aí? Eu comecei a sofrer, né? Porque o que aconteceu? Quando você não estava pretendendo publicar uma coisa, depois que eu decidi que eu ia publicar, aí de uma certa maneira eu comecei a ficar decepcionado, porque, poxa vida, começou a ficar sério, né? Falei assim, pô, agora eu quero, né? Não queria, agora eu quero. Aí uma das editoras, que foi a Novo Século na época, respondeu dizendo que tinha interesse em conversar. Né? Depois eu ter recebido vários nãos, né? Porque eu queria, quando a gente vai publicar o primeiro livro, a gente só quer as editoras maiores. Então,
eu tinha como referência o Paulo Coelho. Falei, não, então eu vou direto na editora do Paulo Coelho, que daí já vai ser sucesso, Vai ser sucesso absoluto. E é óbvio que não foi assim. A editora Novo Século entrou em contato, conversamos bastante e conseguimos fazer um negócio lá onde eu ajudava um pouco e acabei conseguindo publicar. E isso foi praticamente em 2006, né, que a gente fechou esse combinado e o livro saiu no final aí de 2007, praticamente. Então, o Relógio da Colina foi meu primeiro livro. E assim, a partir daí começou a briga para poder vender, né? O autor nacional, ele ainda é muito desprezado, assim, o preconceito é muito grande. Até hoje acontece de ter preconceito. Até hoje, na trilogia do Setor 27, quando alguém sugere, para algumas pessoas ainda quando fala que, nossa, que legal, gostei da história, quando fala que é autor nacional, o cara já dá uma rateada. Mas isso acontece com filmes, né? Com tudo que é nacional. Eu comecei a tentar vender para os amigos, né, o livro, porque sim. tinha que divulgar. E falei assim, de boca em boca. Eu entrego vendo para um amigo, esse negócio ele passa para frente, vai emprestando e o livro vai ganhando corpo, né? Porque literatura também tem muito disso, né? É muita indicação. Aí o cara falou, Daniel, mas eu não gosto de ler. Aí eu falei assim, mas sei lá... Não, mas é só esse. Mas vai que alguém, né? Não, mas tá bom, mas tem muita figura. Eu falei, que muita figura? Eu leio literatura, não tem figura. Olha aí. Então, assim, acabou que ele acabou comprando o livro, porque meu amigo acabou dando de presente para uma pessoa. Mas assim, achei engraçado, porque ele queria saber se tinha bastante figura, para ver se ele conseguia ler o livro. E fala pra gente um pouco então da trilogia do Setor 27. O Setor 27 acho que foi eu acho que talvez tenha sido uma inspiração bem assim legal que eu tive, né? Quando eu terminei de escrever o Relógio da Colina, eu consegui vender alguns exemplares, né? Eu comecei a receber bastante retorno positivo, sabe? Esse negócio de retorno positivo meio que incentiva o autor, né? Mesmo que não sejam muitos, né, no começo, que a gente não tem muito retorno positivo, que a gente ainda não é muito conhecido, isso vai abastecendo a gente de motivação para escrever mais. Né? E aí eu falei assim, tem que escrever um negócio que seja diferente, sabe? Que não tenha no Brasil. Eu pensei assim, o que não tem no Brasil, né? O que é difícil? Grandes mistérios, assim, grandes thrillers. O pessoal usa pouco o cenário brasileiro. Tem muito livro que começa no Brasil, o cara tá aqui, de repente descobre um negócio e vai para a Europa, para viver aventura lá. Isso não vai para os Estados Unidos viver aventura lá. Mas assim, totalmente no Brasil não tinha. E aí me veio a ideia de o que tem no Brasil que é misterioso, né? Aí me lembrei da ditadura militar. E aí eu pensei em criar um setor militar que escondia segredos da ditadura daquela época até hoje. Eu peguei esse primeiro livro, que é O Segredo do Imperador. Eu tinha feito uma viagem para Foz do Iguaçu. Um lugar maravilhoso também, um lugar assim imenso, assim, grandioso na sua imensidão. E aí eu falei... Inspirador, né? Inspirador. Aí eu falei assim, poxa vida, eu tenho que escrever alguma coisa envolvendo Itaipu. Já vai ser o primeiro cenário. E aí eu comecei a pensar em como que seria essa história, né? Eu falei assim, o que o cara vai esconder, onde vai esconder? Aí eu comecei a relacionar os locais. E foi super legal. Muitas pessoas que leram viajaram para Itaipu depois, para poder conhecer a usina, conhecer a região, por conta do livro. E aí tem todo um mistério por trás de coisas que a ditadura escondeu, né? Supostamente escondeu. É uma ficção, uma obra de ficção. Mas ela usa lugares reais e fatos reais para se embasar, né? Sim. Depois veio o segundo livro, que aí é o Ameaça Nuclear. E aí eu falei, o primeiro livro fez muito sucesso, O Segredo do Imperador, acabou vendendo, foi uma edição de 2.000 livros, acabou vendendo assim, um ano e pouquinho, vendeu quase todos os 2.000 livros. O projeto não eram 3 livros, o projeto era um livro, era só o primeiro. Mas daí, como o primeiro fez muito sucesso e tinha mais o que contar, eu acho, uma história que podia se agregar mais conteúdo, o que eu fiz? Eu falei, vou pro segundo. Aí eu falei, qual que é o segundo lugar, o segundo fato histórico, né? Aí eu pensei numa coisa que desde quando eu era garoto me marcou muito, que foi o acidente do Césio 137. Lá. Aí eu falei, nossa, esse acidente é considerado um dos maiores acidentes do mundo, né? Sim. Aí eu planejei uma viagem para Goiânia, Brasília, falei assim, perto de Goiânia tem Brasília, então Brasília vai entrar no meio, aí a capa vem
uma ameaça nuclear em Brasília, o pessoal pergunta, se explode Brasília, eu vou comprar. Eu falo, não, Quase, calma aí. ainda não, né? Ainda não. Aí eu juntei o fato do 737, coloquei alguns terroristas no meio, coloquei explosões, algumas perseguições, né? Ficou muito louco. Um negócio rolando lá na Rússia antes, né? Então assim, deu uma misturada boa, botei o governo americano envolvido, ficou bem legal. E foi um livro que chamou muita atenção. Tanto é que, né, que no nosso país aqui, não deu acho que 3 meses, ele já estava pirateado, já estava com cópia na internet para baixar. Aí veio o desafio, falei, eu preciso fechar essa história, porque tinha algumas pendências, tem uma abertura no livro no final que todo mundo fica, o que vai acontecer e tal. Aí eu falei, o que eu vou falar agora, né? Aí, de novo, vamos pesquisar da história do Brasil. Legal é isso, sabe? É mergulhar na nossa história, porque as pessoas não acham que a nossa história tem riqueza, a nossa história tem muita riqueza. Aí o que foi que eu pensei, né? Os jesuítas no Brasil tiveram uma história que foi cheia de altos e baixos, né? Em alguns momentos eles estavam praticamente criando escolas, criando conceitos, universidades e tudo mais, e em outro momento eles estavam sendo expulsos e eram proibidos de caminhar pelo território. Então essa relação, né, me chamou muita atenção. E teve uma guerra, né, contra os Guaranis ali na região do sul, né, e que foi uma coisa assim terrível. Né? Morreram muitos índios, dizimaram quase que uma raça inteira de índios. E eu falei, poxa vida, é uma história que tem peso, né? Tem um peso legal. Que vale a pena trabalhar. Né? Aí eu falei, mas com quem que eu vou relacionar, né? E assim, esses grandes mistérios, eles têm essas sacadas. Eu falei, vou relacionar com templários. Como é que eu vou fazer isso? Aí, cara, eu acho que é assim, sei lá, o universo conspira, sei lá, acho que é Deus que ilumina, não sei o que é. Porque assim, a relação construiu sozinha, assim, porque a data que a comitiva jesuíta veio para o Brasil foi a data que Dom Inácio, quase a mesma data que Dom Inácio de Loyola criou a Ordem de Cristo. Então teve toda essa relação, deu tudo certo. E aí eu comecei a construir essa relação, esse mistério Brasil-Portugal. Aí viajei para Portugal, fui lá no Convento de Cristo, que é uma cidade templária, e é um lugar fantástico. Aí a editora topou investir, e saiu o box, que foi um baita presente para um autor nacional. Eu sonhava, mas nunca imaginava que podia ter uma caixa com 3 livros, um negócio lindo desse jeito.